Ah, então estamos no ar. Seja muito bem-vindo ao episódio 114 do Tudo Menos Política. Eu sou Jorge Aguiar, estou ao lado desse cara bonitão. Ô Jorge, como é que faz 114 em decimais? 114º. Ah, tá. Chega, eu dei uma travada aqui, claro. Enferrujado. Mas tem um cara bom aqui de conta, Gil. Um cara que sabe falar de número. Sabe falar de número. Ô, Rafael, por que eu tô de terno, você tá de camiseta, cara? Você precisa se vestir melhor, cara. É porque o convidado é essa altura, Jorge. É um cara, né? Pra vir de camiseta. Galera, foi o seguinte. Eu achei que o cara ia estar bonitão. Ele só anda bem vestido, alinhado, deputado federal, né, fazendo um trabalho brilhante em Brasília. Aí eu falei, não, cara, eu vou botar o meu melhor terno, minha melhor camisa, cueca. Ricardo Almeida. Porra, tudo que eu tinha de melhor. Oh, mas antes de anunciar ele, você viu que a Michelle no podcast dela, do Pode Mais? Pode Mais? Pode acreditar, Pode, né? Ela faz suspense com o convidado, sendo que se é YouTube, tem um título ali. Convidado de, sei lá, Fábio Garcia. Dela fala, pessoal, antes de revelar quem é o nosso convidado... Sei o que, mas tá no título ali já, cara. Eu não entendi. Então, Fábio, obrigado, irmão, por você estar aqui mais uma vez Valeu, com a gente. Jorge. Fábio Garcia. Rafael, bom, cara, valeu, obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui. Fábio, é muito bom, cara, te receber de volta aqui. Saiba que é um orgulho imenso, né? A gente que nós tivemos com você ali naquele período pré-campanha, na campanha. Quando eu fui senador, né? Com Naqueles certeza. 4 meses que eu tive no Senado, vocês estiveram comigo me ajudando. Fábio, nos enche de orgulho. Campanha. Nos enche muito de orgulho, viu, Fábio? A gente tem um carinho muito grande por você. Obrigado, igualmente. E essencialmente pelo político que você é, que nos encantou naquele momento e continua nos encantando em Brasília. Então, muito obrigado pela sua volta. Não, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero, primeiro assim, já de público agradecer vocês pelo trabalho que a gente fez conjuntamente durante o Senado Federal. Acho que fizemos um bom trabalho pelo Mato Grosso, pelo Brasil. Talvez a gente tenha juntos aprovado, cara. Eu acho que... Eu tive com o Davi Alcolumbre ontem, com o Mauro. Né? A gente foi falar de reforma tributária e eu tive com o Davi Alcolumbre lá. Tava a Margarete Busetti, Rogério Galo, tava Mauro Carvalho. E quando eu cheguei na sala, o Davi Alcolumbre me deu um abraço e falou assim, ó, esse aqui, pode pegar aí nos anais aqui do Senado e do Congresso, esse aqui foi o que aprovou a lei mais rápida da história desse Congresso Nacional aqui. Ninguém nunca aprovou essa lei. Eu falei, que lei? Aí o Mauro perguntou, que lei? Ah, a lei da energia lá, 60 bilhões que a gente devolveu para os consumidores e ninguém aprovou uma lei tão rápida. Pois é. Eu me recordo. Eu não sei, eu acho que não durou 30 dias. Eu me recordo até hoje. Sabe quantos dias foram? 28 dias. 28 dias, o dia que a gente apresentou a lei. Até a sanção. Até o dia da sanção da lei pelo presidente da República. E assim, no final uma lei, a gente está falando de 60 bilhões de reais, é 2 vezes o orçamento anual do estado de Mato Grosso, para a gente ter uma ideia, sendo devolvido para cada cidadão brasileiro num abatimento da conta de luz, fazendo justiça, na verdade, brasileiro que foi obrigado a pagar esse valor de forma injusta e ilegal durante tanto tempo, né? E se acredita que até hoje eu estou brigando com as distribuidoras. Não acabou então? Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o nosso projeto, né, no Supremo. Já tomaram um relatório desfavorável a eles pela Procuradoria-Geral da República. Ótimo. Né, a PGR já disse, não, é negativo, o projeto é legal, é um direito do consumidor, tá certo o projeto. Aí teve uma distribuidora no Rio de Janeiro que tentou derrubar também o desconto e a Justiça manteve o desconto. Então, até agora a gente ganhou na pauta legislativa, estamos ganhando na Justiça também. Vamos continuar firme. Cara, coisa boa. E Fábio, agora deixa eu entender só uma coisa assim. Você falou, né, dessa questão que até o próprio ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que raras são as vezes que um projeto é aprovado tão rápido, né? A que você deve, assim, esse trabalho que você conseguiu aprovar essa lei tão importante para todos os brasileiros? Não, acho que primeiro de tudo era que o projeto tem mérito, é bom. No fim, que o projeto é bom, defende um bom direito de todos os brasileiros. Eu acho que isso foi essencial, né? E depois um trabalho de articulação, de convencimento. Eu fiz um trabalho, na época, junto ao Ministério da Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Casa Civil do Governo, meus pares senadores na época, conversando de um por um, explicando o projeto, né? Presidente
presidente do Senado, o relator Eduardo Braga, né? O Davi Alcolumbre, que é uma pessoa muito articulada no Senado Federal e em Brasília. Depois que aprovou no Senado, eu corri na Câmara, eu já tinha sido deputado. Você já sabia, né? Eu já fui direto no presidente da Câmara, Arthur Lira. Falei, Arthur, eu tenho um projeto assim, 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 é importante e a gente precisa aprovar esse projeto, é justo. Ele entendeu o projeto, falou assim, Fábio, eu vou pautar o projeto. É a hora que você arrepia, né? Aí você, porra, não, vai dar certo. O projeto, será que vai pautar mesmo? Nas semanas seguintes, a aprovação na Câmara foi mais rápida que no Senado. Olha só, o projeto chegou lá, eu acho que não deu 2 sessões, o projeto estava pautado e aprovado na Câmara dos Deputados. Então, assim, é isso. Mas eu reputo, primeiramente, que a pauta era boa, o assunto era meritório, né? Era um direito. Então, a gente quando está defendendo o direito, nossos argumentos crescem. E também não tem aquela coisa assim também, Fábio, que, por exemplo, se fosse o Rafael, o parlamentar ali, talvez não era uma matéria que o Rafael conhecesse, né? Você é engenheiro, você tinha conhecimento Boa do pergunta. setor. Da onde sai da sua cabeça? Peraí, deixa eu ver por que tá cara a energia. Foi assim, você acordou um dia, pegou sua conta de energia e falou, velho, sacanagem, eu vou ver isso aqui. Rapaz, na verdade, o que aconteceu? Eu vi uma matéria num jornal, dizendo que havia uma discussão entre as distribuidoras de energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre esse valor que foi cobrado ilegalmente dos consumidores, que o Supremo tinha definido que era uma cobrança ilegal. Eu olhei aquilo e eu trabalhei muito tempo na minha vida no setor elétrico, né? Eu, assim, se eu for falar assim da minha vida profissional, na minha vida profissional 90% dela foi na iniciativa privada. Minha entrada na política é relativamente recente. E na iniciativa privada, quase sempre no setor de energia elétrica, como executivo de grandes empresas. E um desses cargos que eu passei na minha vida foi de gerente regulatório de uma empresa. Gerente regulatório que olha a regulação. Uhum. Então, eu entendo razoavelmente bem de energia. Quando eu vi essa discussão, eu falei, tem alguma coisa errada. A ANEEL não precisa sentar para negociar nada com as distribuidoras. Por que está sentando? E eu fui atrás. E na hora que eu vi, estava sentando porque não tinha uma lei que determinasse que ela fizesse. Cara, já pensou? Eu tô falando, é a pessoa certa na hora certa. E aí falei, não, tá errado, é um direito. Então vamos fazer a lei que obriga. Fui lá, fiz uma audiência pública, não sei se vocês lembram, a gente fez uma audiência pública, lembra, né? A gente fez uma audiência pública lá, chamamos todo mundo para a mesa, vamos entender. Eu saí mais convencido ainda da audiência pública. Falei, não, essas distribuidoras estão querendo passar a perna no consumidor. Essa audiência pública, galera, tem um fato que eu me recordo assim, nós estávamos aqui no estúdio assistindo e tal, e aí o cara da Energisa, que nós fizemos isso. De repente o Fábio pediu a palavra, tá tudo na tarifa. Muito engraçado. Né? Porque ele estava tentando defender que, a tarifa tá alta aqui, eles não podem pagar esse desconto porque eles estão fazendo muito, mas eles são todos remunerados para isso. Então, e assim, e chega um absurdo que as distribuidoras, a tese que as distribuidoras estavam defendendo para segurar os 60 bilhões de reais na mão delas e não devolver para o consumidor, é que elas tiveram que contratar advogados terceirizados, caros, para poder ganhar ação no Supremo. Eu falei, para aí. Eu faço por 40, Bibi. mas sabe o que eu acho mais triste? Porque energia é um bem tão essencial, ainda mais para a população mais carente, que você imagina que é um bem que ninguém consegue falar assim, peraí, eu não vou pagar e tô nem aí. Exatamente. As pessoas se acostumam e pagam porque elas precisam daquilo. E pagam o que tem, cara. É um tem tão complicado. Chega a conta de energia na nossa casa, vamos falar a verdade. Chega a conta de luz na nossa casa lá, a gente olha aquilo, a gente fica tudo bravo pra caramba, né? Indignado com o valor daquela planta. Vou fazer o quê? Vou pagar. E lá dentro tem tanta coisa que a gente precisa destrinchar esse negócio, entrar lá, olhar um por um dos gastos, e essa é a minha briga há muito tempo, né? Tirar da conta de energia elétrica aquilo que o consumidor não tem que pagar, sabe? Então, e a gente acabou, já tive outras vitórias com relação a esse setor, e hoje o que eu posso dizer, na verdade, a conta só não está mais alta porque todo mês vem um descontozinho fruto do nosso trabalho no Senado Federal. Eu fico muito feliz com isso, porque no fim trata disso a gente poder ocupar momentaneamente um cargo público. Trata disso, trata de a gente trabalhar pelo bem das pessoas, né? Pelo bem do nosso estado, do nosso país, melhorar a vida das pessoas. É disso que se trata. Só que é temporário, você falou, vai voltar, esse desconto vai acabar uma hora, né? 5 anos. E aí, o que dá para fazer?
Estamos trabalhando, Rafael. Estamos trabalhando para que a gente possa descontaminar, vamos dizer assim, a conta de energia, né? Baixar encargo. Tem muito encargo injusto cobrado do consumidor de energia elétrica brasileiro que não deve ser cobrado, né? Por exemplo, se o governo decide dar um subsídio para alguém, dar um desconto para alguém que não é na área de energia, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, tem lá, desconto para empresa para empresa de saneamento é cobrado do consumidor de energia elétrica. Peraí, se o governo quer fazer uma política de subsídio, quer fazer, não dá para fazer favor com chapéu alheio. Com certeza. Não cobra do consumidor, pô. Né? Tira lá do caixa dele, do orçamento dele, mas não cobra do consumidor. A questão é que ao longo do tempo virou muito fácil você colocar custo na conta de energia elétrica. Por quê? Exatamente pelo que o Rafael falou. Chega a conta, a gente paga. Não sabe o que tem lá dentro. Agora, vai lá e faz um projeto lá, nós vamos aumentar, vamos criar um imposto para poder dar um subsídio para as empresas de saneamento. A turma levanta e fala, negativo, criar imposto jamais. Mas se coloca dentro da conta de energia... Todo mundo paga sem ver, sem conhecer, na verdade. Sem ver. Então, assim, eu tive um trabalho muito grande, tenho um trabalho muito grande no Congresso, porque eu sou um árduo defensor da redução do preço de energia elétrica no Brasil. Eu acho simplesmente um absurdo a gente carregar um custo desse tamanho nas nossas costas, né? O cidadão, na verdade, tendo uma energia barata. E o cidadão não entende, pô, vocês ficam falando de hidrelétrica é barato, como que nossa conta de energia é por isso? Porque dentro da conta de energia tem imposto, tem encargo, tem tributo, tem tudo lá e ao longo dos anos o governo foi aproveitando dessa situação e colocando o custo lá para o consumidor pagar, para o cidadão pagar. Dentro desse trabalho que você construiu, também teve a questão do etanol, né, cara? Você conseguiu baixar Eu fui relator, né? Na verdade, eu fui relator de um projeto importantíssimo para todos os brasileiros, mais importante para Mato Grosso. Sim. Estavam numa época que o governo Bolsonaro tirou imposto temporariamente, né, do combustível, da gasolina e do óleo diesel, e aí o preço do etanol, que quando ele tirou somente do combustível e da gasolina, o que aconteceu com o preço do etanol? O preço do etanol ficou alto. Sim. E é desproporcional isso. Desproporcional. Eu falei, não, negativo, né? Caiu lá a medida, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos garantir nesse país aqui que o etanol vai ser sempre mais barato do que o combustível fóssil, poluente, né, do que a gasolina. Sim. Nós vamos garantir que o tributo, o imposto cobrado sobre o etanol seja sempre menor que o imposto cobrado sobre a gasolina e sobre o diesel. Show. E foi isso que a gente fez no nosso relatório, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e faz com que o preço do etanol no Brasil e aqui em Mato Grosso seja mais barato. E isso tem o quê? Bom, primeiro tem a vantagem de permitir que a população possa abastecer com etanol mais barato, combustível mais barato. Já é ótimo. Mas tem outra vantagem para nós. Nós somos hoje o maior produtor de etanol de milho do país e vamos ser o maior produtor de etanol do país dentro de pouco tempo. Então, eu queria entrar numa análise sua, né? Da seguinte forma. Muito se fala hoje, Fábio, de carro elétrico para cá, carro elétrico para lá, e vamos incentivar. Se o problema do mundo, cara, é energia, você não acha, assim, talvez que essa ida para o carro elétrico possa ser um problema errado, até de inteligência de futuros motores, se a gente pode incentivar, por exemplo, que no Brasil, o etanol, porra, porque é 100% renovável, é um produto nacional. Não sei se o rumo tá certo, sabe? Eu não tenho dúvida que a gente tem que incentivar o etanol. Eu não tenho dúvida nenhuma e assim, a gente fez esse projeto para isso e ele incentiva muito a cadeia do etanol. E a cadeia do etanol, ela é uma cadeia muito importante, porque ela vem desde o plantio do milho ou da cana, que é feito em solo nacional. Desde os empregos que você gera ali, né? Aí planta, colheu o milho, colheu a cana, leva para uma indústria, a indústria gera emprego, né? Esmagou o milho ali, você tirou o álcool do milho, tem um resíduo que sobra que chama DDG, que é a proteína do milho. Essa proteína é levada para alimentar frango, suínos, boi,
Portanto, é uma cadeia muito longa que movimenta. Então, aí você tem os criadores de frango, suíno, boi que contam com essa proteína, com o seu alimento mais em conta, mais barato. Aí você vai para a cadeia do frigorífico, porque quando você abate frango, você precisa ter frigorífico. Mais emprego gerado no frigorífico. Então, assim, ela é uma cadeia muito positiva. Sim, cara. Portanto, eu não tenho dúvida alguma que nós temos que incentivar o etanol no nosso país. Mas eu também não tenho dúvida que a energia solar é uma tendência mundial. E a perspectiva que a gente tem é que a gente ainda vai conseguir evoluir bastante tecnologicamente para que essa energia seja mais barata a cada dia. Sim. É porque hoje ainda parece que ela é caro ainda. Hoje ainda mas existe um espaço tecnológico para baixar preço daquele painel, porque existe uma tecnologia muito grande ali dentro. Baratear tecnologias, quer dizer. Né? Ao contrário, por exemplo, vamos falar assim, de hidrelétrica, né? Você não enxerga numa hidrelétrica hoje um espaço muito grande para mudar a tecnologia, porque ela já é muito simples, e baixar o custo da instalação de uma hidrelétrica. Certo? Que é concreto. Tem nada mais, na construção civil tem nada talvez mais antigo do que concreto. Vou falar de pau a pique, né? Mas assim, né? Do que concreto, cara. Né? Aço, então assim, não tem tanto espaço. Mas ali, aquele painelzinho solar ali é tecnologia pura. Então ainda há um espaço. Então, portanto, eu acho que o Brasil não pode abrir mão de nada energeticamente que possa significar lá no futuro um preço de energia menor para todos os brasileiros. Então nós precisamos continuar investindo no etanol, respondendo sua pergunta, Jorge. Precisamos continuar investindo no etanol, mas nós precisamos também continuar acreditando que nós vamos conseguir outras fontes que possam ser mais baratas ainda. Porque o que interessa no final é que o cidadão lá na ponta ele pague uma energia mais barata. E seja combustível, seja luz. Eu tô vendo já a próxima briga do Fábio vai ser com placa solar agora. Vai baratear essa porra. Não, Rafa, sabe por que eu fiz essa pergunta da questão do carro elétrico? Porque você quer comprar um? Não, cara. Porra, eu tava assistindo um filme esses dias, talvez você já tenha assistido, chama Fome de Poder. Conta a história do McDonald's. Já assistiu esse filme, Fábio? Não assisti. Cara, é muito bom esse filme, assista. E você vê, há muitos anos, né, que ele teve um problema da questão do sorvete do milkshake. E ele falou assim, porra, o que deixa o milkshake caro são os freezers que eu tenho que armazenar o sorvete. Então assim, cara, eu fiquei, porra, deve ter 50, 60 anos que o problema da energia já era latente, sabe? E continua o mesmo problema de energia. E a gente está fazendo uma migração energética. Se vocês pensarem muito bem, a gente está fazendo uma migração energética boa. Né? O mundo era dependendo do petróleo. Verdade. O mundo era dependendo do petróleo. O que mais valia no mundo era petróleo. As reservas de petróleo valiam muito, né? Tinha países que não queriam explorar suas reservas de petróleo, compravam petróleo, porque falavam assim, isso aqui tem um valor inestimável. Isso aqui vai ser meu diferencial, vamos manter essas reservas. É o ouro negro. Né? E agora tá todo mundo olhando, opa, chegou energia solar, chegou outro tipo de energia. Vai perder valor. Esse negócio daqui a pouco não vale nada, é poluente, e eu tenho que produzir, tenho que usar esse petróleo enquanto ele ainda tem um pouco de valor. Então a gente está fazendo essa migração energética no mundo e o Brasil tem que protagonizar isso. Eu sempre acho assim, o nosso país é um país de enormes potencialidades. Enormes potencialidades. Esse país aqui... O etanol é invenção nossa, não é? Se fizer os enfrentamentos... O etanol é invenção nossa, não é? Olha, eu acho que o etanol, não sei se é invenção nossa. O etanol de milho, por exemplo, eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás e essa empresa já produzia etanol de milho nos Estados Unidos. O etanol de milho é uma tecnologia que eu acho que os americanos começaram antes que nós. O etanol da cana, eu não sei porque o álcool da cana, né? Que é a mesma coisa, pinga, vamos dizer assim. A pinga, né? Eu não sei a origem da pinga, se ela é brasileira, mas você tem bebidas que vêm da cana-de-açúcar em Cuba e em outros países, né? E aí eu não sei te precisar, sabe? Eu não saberia responder facilmente isso, com certeza. A origem da pinga. Mas sabe por que eu falo isso? A origem do álcool da cana, o álcool da cana. Quem pensou... Já bebemos altas já, né, Selmy? Mas sabe... Gostaria de agradecer aqui a presença no estúdio de Suelme Fernandes.
E pra quem não assistiu o programa do Suel, é um programa maravilhoso, tem aqui. Pra mim, Uma os aula de favoritos. história, uma aula de história. Eu gostaria de agradecer também, Fábio, pedir licença aqui. Nós temos 128 pessoas ao vivo aqui assistindo, bastante Tem mensagem. bastante gente. Tem bastante gente ouvindo. Queria pedir pra vocês, galera, ó, sentar o dedo na like, isso é muito importante pra gente, aí, continuar distribuindo esse conteúdo de qualidade pra toda a população. Mas sabe o que eu descobri, Jorge? No YouTube ele mostra, tem um dispositivo lá, que as pessoas não estão mandando pergunta, porque eu acho pela televisão a maioria. Nossa origem. Ela em casa mesmo é só TV. Você tem preguiça de abrir o celular e mandar pergunta. Foda. Mas, Gil, em relação ao etanol, nossa vantagem, eu acho, é que carro elétrico, por exemplo, o que fazer com a bateria depois? Então, assim, a gente acha que talvez seja uma solução tão limpa. Nossa, tecnológica. Mas e aí? resíduo, E a né? bateria fazer o que depois com Vai ela? ter um resíduo, né? E você sabe que nós temos uma empresa aqui no estado do Mato Grosso que chama a FS, Sim. que é a maior produtora de etanol de milho do Mato Grosso. Né? Uma empresa americana com brasileiros, né? Inclusive com mato-grossenses, na verdade, né? Com pessoas de Lucas. E essa empresa hoje já está fazendo uma produção de etanol emissão zero. Caramba. Caraca. Ela pega a emissão do processo de produção de etanol e injeta no subterrâneo, um processo de injeção dessa emissão de dióxido de carbono, né, no subterrâneo, e faz emissão zero em todo o seu processo. Você imagina isso? Quer Nossa, respeitar né, mais o meio ambiente do que isso, assim, e esse estado assim protagoniza, Fenomenal. né? Esse estado protagoniza. É. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão, voltando a esse assunto, a gente não pode abrir mão de estar à frente, na vanguarda da tecnologia no estado do Mato Grosso. Não podemos. Ó, já tem uma galera falando aqui, ó. O Diogo Souza mandou aqui, eu concordo, acho que é uma solução positiva o etanol. O Eric Lopes falou assim, sim, já vi pessoas que têm os próprios painéis solares, quem sabe um futuro onde toda casa gere a própria energia, a nível de meio ambiente parece algo bacana. Brasil é o futuro. Aí o Vitor Porto falou, eu sou viciado no filme do McDonald's. Ô Fábio, mas então falando, a gente falou, olha só, Rafael, acho que eu vou fazer um link aqui meio Rafael Milas, vê se você concorda. Vai falar alguma merda, com certeza. Falando em sol, a gente fala em calor, que fala em Cuiabá. Tá. E aí a gente tem que falar em Fábio Garcia falou e Cuiabá. Falou de calor, falou de Cuiabá. Esse programa tá muito fofo, tô achando que tá muito... Só falando coisas legais. Porra, e aí? Vamos falar de Cuiabá? Eu, assim, longe de mim, né? Mas assim, eu sei que você... Dá pra dizer que Fábio Garcia é pré-candidato a prefeito de Cuiabá? Ou tá cedo? Porque na imprensa tá uma treta, Jorge. O Abílio já falou ontem, eu sou pré-candidato. A Abílio tá falando, o Botelho... Daí diz que Botelho faz Fábio Garcia, Fábio faz de Botelho, daí tem Lúdio. Tá massa essa campanha. Enfim, lógico, nosso nome tem sido falado. Eu acho que eu fico muito feliz, na verdade, do meu nome estar sendo lembrado como um pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá. Todos nós, nesse momento, somos passaremos a ser candidatos a partir do momento da convenção, né? Sim. Então, todos nós somos pré-candidatos. É um sonho, é uma vontade, é minha cidade, que eu amo de paixão, essa cidade de Cuiabá. Portanto, e assim, o que eu vejo? Eu vejo uma oportunidade muito grande de poder trabalhar por essa cidade e poder ver novamente a Cuiabá feliz, nos orgulhando, a capital desse estado de Mato Grosso tão forte, tão pujante, com tanto desenvolvimento. Assim, eu sonho uma Cuiabá que represente tudo isso, sabe? Com a sua característica que a gente nunca perdeu e ninguém vai tirar isso de Cuiabá, dessa cidade acolhedora, alegre, né? De uma cultura muito marcante, marcada pelo nosso rio Cuiabá, pelas danças, cururu, siriri, pela comida, pelo nosso peixe, né, pela nossa Maria Isabel. Quer dizer, é uma cidade marcada pelas suas características específicas, mas ao mesmo tempo uma cidade forte de desenvolvimento, é uma cidade de oportunidades. E eu vejo que isso está na mão, sabe? É um momento, né? Isso está na mão. Agora,
precisa seriedade, precisa boa administração, precisa boa intenção com a cidade, bom propósito, né? Cuiabá não precisa passar por escândalos, não precisa, né? Cuiabá precisa ser a cidade das boas novas, né? Das boas notícias, né? Então, eu vejo que isso é muito possível de se trabalhar. Também vejo. Né? Em especial quando você pode construir um ambiente de alinhamento com o governo do estado, né? Com um governador como o Mauro, que tem vontade de fazer por Cuiabá, que é um governo que está preparado para fazer investimento e já está fazendo muito investimento, né? Mas juntos a gente pode fazer com que Cuiabá seja de fato a mola propulsora do desenvolvimento desse estado do Mato Grosso. Tem muita coisa acontecendo, tem a ferrovia chegando, gente. Isso vai nos aproximar do grande mercado consumidor, vamos poder nos industrializar, trazer gerar um número de empregos enormes aqui com uma boa massa salarial e junto disso vem o comércio, né? E aí atrair essas empresas que estão aí cada dia ficando maior no interior do estado, vem para Cuiabá, porque aqui a gente vai ter mão de obra qualificada, porque nós temos as universidades aqui, portanto... É isso, a gente precisa fazer com que Cuiabá, primeiro, mas assim, sempre diz, a cidade, para você trazer alguém para essa cidade, ela precisa primeiro ser bom para quem mora nela. É verdade. Com certeza, cara. Porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, putz, eu tô pensando em mudar para Cuiabá, vou dar uma passeada em Cuiabá, como é que é aqui? Uhum. E se a pessoa fala assim, não, Cuiabá a saúde não funciona. Você sabe que Rafael só buraco, cara. Pode falar, posso contar o prognóstico que você fez para Fábio? Posso, pode. Rafael já fez um prognóstico todinho da sua campanha. Você quer ouvir? Vamos lá. Será que é bom, cara? Vamos ouvir aí. Rafael Mila, esses dias a gente fala de política o dia inteiro, a gente ama política, né? Enfim, Rafael falou assim, escuta o que eu vou falar pra você. Eu pensei que vocês falassem de tudo menos menos política. Era pra ser irônico o nome, mas... Você vai girar corte, viu, Gabriel? Ele falou assim, com a intervenção de Cuiabá, para quem não sabe, Cuiabá passou por 90 dias de intervenção, está ainda no período de intervenção que foi estendida pelos tribunais até o final de 2023. Rafael falou assim, Jorge, anota o que eu estou falando para você. O Mauro vai arrumar a saúde de Cuiabá, ele vai entregar a saúde em janeiro de 2024. Zero bala, as pessoas assistidas pelo poder público, com saúde, com exame, com cirurgia, e isso é do perfil do Mauro, e a gente conhece o Mauro, sabe que ele é esse tipo de gestor, e existe uma grande chance do Fábio chegar explodindo em 2024 e ainda botar a Dani de vice. Verdade, boa ideia. Inclusive, eu falei isso. Não fui eu que falei, foi Rafael. É uma ideia que eu dei, ela deveria ser só vice, inclusive. Mas assim, na verdade, eu acho que a saúde, ela infelizmente, Cuiabá viveu uma situação caótica na saúde pública. Eu falo infelizmente porque, mesmo sendo uma oposição muito declarada do Emanuel pela forma com que ele administra a cidade e o dinheiro público, a gente nunca quer que a saúde pública vá mal, que a cidade vá mal. Uma coisa é você ser oposição, outra coisa é você querer que sua cidade vá mal, né? Mas chegou numa situação tão caótica que, veja, teve que o Ministério Público fazer um pedido ao Tribunal de Justiça para que houvesse pela primeira vez na história uma intervenção na saúde pública. Isso é muito vergonhoso. Isso é muito vergonhoso. Né? E aí, fruto do quê? Fruto de um desmonte da saúde pública nos últimos 7 anos. E aí a gente fala, reconstruir a saúde pública em 3 meses, 4, 5, 6, 7 meses, depois de um desmonte de 7 anos, é fácil? Não. Portanto, eu não tenho expectativa que a intervenção vai entregar a saúde, né, maravilhosa, tudo perfeito. Perfeita. Não, mas que vai entregar a saúde muito melhor, mas muito melhor do que recebeu, isso vai. É claro. E está caminhando a passos largos nesse sentido. A intervenção, primeira coisa que fez a intervenção, quando a intervenção chegou na saúde, de cada 3 unidades de saúde, uma não tinha médico. Isso é absurdo, cara. Misericórdia, cara.
Dos remédios obrigatórios a terem nas farmácias das unidades de saúde, metade, 50% não existiam. Como se faz saúde sem médico e sem remédio? Não tem como, cara. responda. Só com boa vontade não faz. Não faz. Sei lá, cara. Pode ser aquele pessoal que faz cura espiritual, talvez. Aquele que enfiava o... Curandeiro. Então, Como é que é o nome do cara? hoje, os médicos já foram repostos, inclusive chamando o concurso público para diminuir a dependência de empresas terceirizadas. Os remédios já em estoque, com as unidades sendo abastecidas de remédio para que isso possa garantir medicamento à disposição. Pra você ter uma ideia, nós temos 3 UPAs em Cuiabá. Os raios-x não estavam funcionando em nenhuma das UPAs. Então o cara Meu chegava Deus, lá. Fábio. O cara chegava lá com suspeita de ter Quebrado o lesionado braço. e fraturado, né, um membro. Aí o que acontecia? Esse cara ficava lá, não tem raio-x na unidade de pronto atendimento, ele ficava lá esperando que lotasse uma ambulância, que levasse ele para o antigo pronto-socorro, para que ali ele pudesse fazer o raio-x. Depois do raio-x ele voltava para a UPA, ficava ali esperando o resultado sair. Aí esse resultado saía, esse resultado vinha para a UPA. Então o atendimento que era para acontecer em 1, 2 horas, demorava um dia, pô. E o cara sofrendo ali. Com dor, Simples. com tudo. O que a intervenção fez? Voltou a funcionar o raio-x. E foi resolvendo os problemas, né? Voltou a funcionar a UTI pediátrica, UTI adulta, voltou a fazer as cirurgias no Hospital São Benedito, no antigo pronto-socorro. E pouco a pouco vem se avançando na saúde pública de Cuiabá. O que é bom no fim, o que é bom na ponta, o que é bom para as pessoas. Sim. No fim, isso que importa. É que a saúde melhore lá na ponta, para as pessoas, que as pessoas possam ter um melhor atendimento. É o mínimo que a gente pode oferecer nesse país para as pessoas que pagam tanto imposto, é que elas possam contar, né, pelo menos com uma saúde pública digna. Portanto, eu fico feliz de ver esse trabalho da intervenção, um trabalho também, sério cara, sendo feito pela intervenção, melhorando um serviço essencial do poder público, que é a saúde pública. E, assim, Fábio, você como bom gestor, né? O que você faria, cara? Porque a minha percepção, assim, que Cuiabá tá devastada. As contas devastadas. Empréstimos atrás de empréstimos. Dolarizado, vai lembrar. Todos dolarizados. O Manuel Pinheiro fez um monte de pracinha, não com recursos de boa gestão, mas com recursos de empréstimos malgrados, a meu ver, minha análise. E aí você assume uma prefeitura em janeiro de 2025, cara. O que você faz, cara? Começa por onde? Começa por onde? Por onde começar, sabe, Fábio? Primeiro começar com seriedade e responsabilidade. Não há dinheiro que aguente quando você gasta mal. Isso é um conceito muito simples da administração, está na nossa casa. Está na nossa casa. Se nós gastarmos mal o nosso dinheiro, chega no final do mês, falta dinheiro para pagar a conta. Se a gente não priorizar nossos gastos, se a gente não segurar o gasto, se a gente não segurar o cartão de crédito, chega no final do mês, chega a fatura do cartão de crédito, mais as contas que você tem no dia a dia. Eita, caramba, não tem dinheiro para pagar. Vou rolar esse cartão aí. E vai subindo essa dívida. Então, portanto, primeira é administrar com seriedade e com responsabilidade o dinheiro público que não é do gestor. Engana o cara que acha que quando ele assume o cargo de prefeito, aquele orçamento passa a ser dele. Negativo. Aquele orçamento, aquele dinheiro continua sendo do cidadão. E a cada real gasto, precisa pensar, como é que esse real tem que voltar lá para o cidadão com um serviço público de qualidade, com obra de qualidade. Ele não está lá para fazer politicagem. O dinheiro que o cidadão recolhe de imposto não está lá para ser desperdiçado, não está lá para fazer politicagem. Ele está lá para ser bem aplicado. E o cidadão elege uma pessoa exatamente para isso, para aplicar bem o dinheiro que é dele. Dele. Portanto, é isso. Primeiro de tudo é administrar com responsabilidade e seriedade. Eu, Jorge, eu trato o dinheiro do meu mandato, por exemplo, né, que é pouco perto do orçamento de uma prefeitura, eu trato o dinheiro do meu mandato como se fosse meu dinheiro. Eu sou o deputado mais econômico do estado do Mato Grosso.
E no outro mandato que fui, também fui. E por quê? Porque eu trato com responsabilidade. Eu peço para... eu tenho que ir para Brasília. Eu peço para comprar passagem com desconto, né? Eu não gasto desnecessariamente o dinheiro. É isso. Você precisa ter um pouco de espírito público quando você decide entrar na política. Pra quem não sabe, eu acredito que eu já vi Fábio comendo espetinho na rua, comendo esfirra ali no Zero. Não, então conta da esfirra, cara. A esfirra do Zero você sabe, Fábio, a gente conta até hoje pra algumas pessoas assim. Não, cara, algumas pessoas falam assim, o Fábio... Não, o Fábio eu conheço. O Rafael fala, não, cara, o cara é more simples. Um dia ele levou a gente numa esfirra lá no Zero. Mas é boa ou não é boa a esfirra? É a melhor esfirra. Cara, não, mas eu vou contar essa história. Quem me indicou isso? Se foi o Wilson Santos um dia. O Wilson falou assim, Fábio, você já comeu a esfirra? É a melhor esfirra. Do seu Ademar. Eu falei, não, Wilson, vai lá. Eu falei, tá bom, um dia eu vou lá. Eu não sabia onde era essa esfirra, um dia eu, tá bom, fui lá. Cheguei lá, cara, aquela esfirra lá, saí, fornada de esfirra quentinha na hora, boa demais. Boa. E é um lugar que eu jamais entraria, sozinho, que ninguém entraria. Eu pensei, cara, é num lugar daquele ali, né, um bairro simples. Aí eu fui lá hoje. Aí. Eu fui lá hoje, eu cheguei de Brasília, né, parei ali, não tinha tomado café da manhã, fui lá. É o Catatal. Agora eu vou revelar uma coisa pra vocês aqui. Um belo dia eu tava com vontade de comer aquela esfirra, cara. Falei, virei pra minha esposa, falei, Virgínia, vamos ali comigo, lá onde você quer ir? Vamos ali comigo, lá no Zero quilômetro, comer uma esfirra. Eu levei ela lá, você acredita? É boa demais. Cara, é muito boa, galera. Boa aquela esfirra. Tá, mas você tem certeza, é o mais econômico dos deputados federais, cara? Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Sim, mas tá. Cara, tem o Gordo Abílio, que já veio aqui no programa, que ia ser econômico também. Tem quem mais? O Dias, Coronel Dias. Você é mais que todo mundo, todos eles? Sou o mais econômico de todos os deputados. E assim, mas eu dou esse exemplo, não é uma competição entre eu e eles, não. Sim. Né? Eu acho que nessa legislatura nós temos muitos deputados que cuidam desse pouco recurso. Mas eu digo só para falar para vocês que é a forma que a gente pensa, né? É a forma de que você precisa tratar o dinheiro público como se fosse teu dinheiro mesmo. Mas depende do político. Se é um vagabundo, como fosse meu, ele vai torrar o dinheiro, Fábio. Mas sabe por que eu falo isso, Gi? Eu tava lembrando. A gente que sempre bateu muito nisso, eu sempre pensei, cara, o Fábio, na campanha, né? O Fábio vai ser um bom parlamentar. Mas será? Porque hoje a política é a política do espetáculo. Como entregar alguma coisa numa geração de políticos que se preocupam mais com o Instagram, com view, com like, com gritaria, no momento desse? Você foi deputado antes, até 2014, se não me engano, né? Mas mudou muito. Mudou bastante, Como destacar e aprovar projeto uma geração diferente? Mudou bastante, mas assim, eu continuo sendo o mesmo, Fábio, a mesma pessoa. Então, se você olhar o que eu tenho tentado fazer no Congresso, eu sempre disse, eu vou ser resistência a qualquer retrocesso que queira impor ao Brasil. Agora, eu sempre digo, não farei a política do quanto pior melhor. Eu não vou torcer, não vou trabalhar para o Brasil dar errado porque tem interesse político nisso. Não. Perfeito. Porque no fim, quando se der errado, quem vai sofrer serão as pessoas que vão ficar desempregadas, que vão pagar um juros maior, a taxa de juros vai explodir, que a comida vai ficar mais cara, que a cesta básica vai ficar mais cara. Então, portanto, que o combustível vai ficar mais caro, que o transporte público vai ficar mais caro. A vida inteira, né, Fábio? Então, assim, né? E primeira coisa que eu fiz, o meu partido, União Brasil, tem 3 ministérios. E eu fui perguntado, Fábio, você tem algum interesse de ter alguma participação de algum cargo aí? Não tenho nenhum. Ótimo. Por quê? Eu quero manter a minha liberdade para eu poder trabalhar, votar e defender aquilo que seja bom para Cuiabá, para Mato Grosso, para o meu estado, para os nossos municípios e para o país. Ótimo, Eu não Fábio. quero vir. Portanto, e aí eu estou conduzindo o meu mandato assim. E, Rafael, aí você escolhe, e eu estou escolhendo, na verdade, entrar naquelas pautas que eu acho que são importantes para o futuro desse país. Por exemplo, marco temporal. Marco temporal, para as pessoas que talvez não entendam, marco temporal é definir uma data, né? Uma data
a partir dessa data, a gente não pode demarcar novas terras indígenas no Brasil e somente demarcar aquelas que estavam previstas até tal data. Perfeito. E a gente tinha um entendimento que a data era a promulgação da Constituição de 88. E por que isso é importante? Porque o processo de demarcação de terra indígena, ele depende única e exclusivamente, o início do processo, de um laudo antropológico de um antropologista da FUNAI. Ele pode chegar numa área, qualquer, pode ser urbana ou rural, pode chegar numa área e falar, olha, essa área aqui já teve índio aqui lá no passado, portanto, aqui pode ser uma reserva indígena, faz um laudo antropológico e começa um processo. O que acontece? O proprietário da terra, ele não consegue renovar o cadastro ambiental rural, não consegue mais pegar crédito, mais financiamento, não consegue mais produzir naquela área, fica vulnerável, a área dele passa a não valer mais nada, ele passa a não querer mais fazer investimento porque ele acha que um dia ele pode perder aquela área. Portanto, isso começa a gerar um efeito muito ruim para todo mundo. E eu tenho absoluta convicção que o problema dos povos originários, aí a gente está falando dos indígenas no Brasil, não é a extensão territorial. Nós já temos 14% do nosso território dedicado à comunidade indígena, que tem 0,2% da nossa população. 14%? 14%. Bastante, né? Bastante. Para 0,2% da população. Não é problema de área, é problema de modelo. E qual modelo eu penso? Poxa, o índio tem que viver com qualidade de vida. Ele é proprietário de uma extensão territorial gigantesca. E aí ele é impedido de poder desenvolver né? qualquer Tem atividade discussão que hoje. possa gerar renda para ele ou permitir que alguém legalmente desenvolva. E na prática, o que acontece? A ilegalidade. É lógico. É claro. Na prática acontece a ilegalidade. E como acontece a ilegalidade? Chega lá, um madeireiro, dá um troquinho para uma pessoa que tá vivendo muito mal, entra na área e começa a arrancar madeira. E o índio nem sabe que poderia estar produzindo aquilo, ganhando muito mais que aquilo. E assim, é a gente não querer ver a verdade no e cru que acontece no país. Eu acho que esse índio, gente, tem inveja de americano que a gente vê nos filmes. É um índio que produz, né? E faz muito sentido isso que o Fábio tá falando, até por um fator. Se você dá a oportunidade, por exemplo, do índio produzir, trabalhar terra, plantar. Hoje, em Campo Novo dos Parecis aqui, cara, eles plantam 19 mil hectares. Lá em Parecis e vivem muito bem. E além disso, melhor que a gente, inclusive. E além disso, preserva a cultura. Porque o gaúcho, quando vem pra cá, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é abrir um CTG, cultivar as próprias culturas. Entendeu? Então, o cara, quando ele tem recurso financeiro, quando ele tem a qualidade de vida que você falou, a primeira coisa que ele vai fazer é preservação da língua. E, Jorge, eu não estou falando aqui para transformar 14% de território em área produtiva. Longe disso. Sim, eu entendi. Não precisa isso. Mas se você pegar 2% já é muita terra. Você falou uma coisa interessante, Jorge, que até para preservar a cultura antes, outras necessidades básicas suas têm que estar assistidas. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, o que representa 14%, a área de reserva indígena é maior do que a área produtiva de grãos do nosso país. Caraca, isso eu não sabia, Fábio. Eu não sabia disso. E a gente é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Pois é, mas... Meu Deus. Não, e sabe uma coisa, eu vou ser bem sério também com vocês. Essa coisa do, mas o índio anda de caminhonete, e daí, galera? Vamos parar de sabe, criminalizar a riqueza? Eu quero que o índio prospere, eu quero que ele trabalhe, que ele produza, que ele tenha caminhonete, que ele tenha Dodge Ram, que ele tenha Hilux, que ele produza, que ele tenha capacidade igual você tem. Vamos parar dessa demagogia, vamos parar de criminalizar a riqueza, que eles sejam ricos, prósperos. Fábio, quem interessa que o índio seja um animal no zoológico, entre aspas, que ficam lá subdesenvolvidos? A quem interessa isso? O índio, ele tá aí de boa fé. E eu, assim, vou falar claramente o que eu penso. Interessa a organismos e países internacionais que não querem que este país se torne a potência que ele é capaz de se tornar, econômica. Exatamente. Que o Brasil não seja esse país competitivo que pode se tornar, com infraestrutura, com ferrovia, com hidrovia, que pode fazer com que essa produção nossa chegue nos mercados mundiais cada dia mais barata, porque aí eles não conseguem competir conosco. Sim.
Eles não conseguem produzir no custo que a gente produz. E olha assim, apesar da carga tributária, apesar de tudo, a gente faz E isso. assim, é um negócio que eu acho que todos nós estamos um pouco cansados disso. É o país lá que desmatou tudo que tinha que desmatar, que produz em cada centímetro de terra que tem disponível, que não tem reserva. É esse país que vem aqui no Brasil, aponta o dedo e fala, opa, não, no Brasil vocês vão desmatar, que absurdo. Só que esse mesmo não está disposto, Jorge, a nos remunerar pela nossa preservação. Uhum. E olha o que a gente já faz de forma gratuita. Nós preservamos, somos obrigados a preservar de forma gratuita 80% da região amazônica. De forma gratuita. Não é nem... Gratuita. Não existe nenhuma compensação mundial por isso, né? Nada. 35% do nosso cerrado. E nas compensações que possuem hoje, eles não estão pagando, né, Fábio? Existe algo nesse sentido, não tem? Não tem, assim, não tem. A gente sempre fala dessa questão de crédito carbono, que vai ter um protocolo, mas quem que colocou a mão no bolso até hoje para pagar? Ninguém. Aí teve em Madrid agora, recentemente, acho que 2019, toda vez é a né? mesma conversa, e não toda pagam. vez é a mesma conversa, ninguém está disposto a colocar a mão no bolso para pagar. Então, aí a gente vai entrar no outro tema, ferrogrão, por exemplo, né? O tema que você conhece bem, né? Que o deputado Rec Júnior também trabalhou, teve conosco junto com o governador e a nossa bancada federal trabalhando o ferrogrão. Poxa, uma ferrovia que tem todo o sentido do mundo, econômico, social, ambiental. Para aí construir uma ferrovia na margem da BR-163, né? Não vai ter abertura de florestas, né? Não tem abertura de área. Aí fala, não pode nem estudar o licenciamento porque essa rodovia pega 0,08%. 0,054. 0,054% de uma reserva ambiental, pelo amor de Deus. Se a gente coloca essa ferrovia, a gente tira da estrada um monte de caminhão queimando óleo diesel e poluindo o meio ambiente, gente. 12 motores, uma locomotiva com 12 motores substitui 400 caminhões no eixo da 163. Você preserva a vida, você melhora o meio ambiente, você gasta menos para escoar a sua produção. Quer dizer, se ela é boa ambientalmente, se ela é boa socialmente, se ela é boa economicamente, por que estão contra ela? Que forças tem aí? Quais interesses tem aí? Aí me fala assim, só pode ter um interesse. É impedir que o Brasil se desenvolva e seja mais competitivo. Então, uma guerra comercial. Porque não tem lógica. Guerra comercial. Fato, é uma guerra comercial, porque não tem lógica. Portanto, eu acho que esse país tem que ter coragem de enfrentar isso. Né? Tem que entrar de peito aberto nesse negócio, falar assim, negativo. Você quer, ninguém vai colocar, criar lei aqui no Brasil, de fora do Brasil, colocar dedo aqui nesse país, ficar criando lei, ficar criando embaraço para a gente poder construir nossa infraestrutura, se desenvolver. E outra, se quiserem, na verdade, aqui, dar opinião no Brasil, paguem pela nossa preservação gratuita. Se quiser que o proprietário de terra que tem o seu direito legítimo dentro da nossa lei. Tô falando nada fora da lei não, viu, Jorge? Perfeito, claro. Eu sou absolutamente contra que o cara desmate legalmente. Sim. Eu tô falando dentro da lei. Se quiser que o cara preserve mais do que a nossa lei já diz, paga para ele, ué. Exato. Ele vai poder optar. Eu vou preservar porque alguém está me pagando, não vou produzir aqui. Perfeito. É o estímulo perfeito, Agora, que não venha, na verdade, utilizar, né, de discursos ideológicos, né, para poder impedir o nosso desenvolvimento, à custa, na verdade, do empobrecimento do país, do desemprego do país, da gente não poder gerar mais emprego com qualidade para todos os brasileiros. Verdade. Mas tem podemos aceitar? Tem um governo federal, um presidente que pode atrapalhar isso, certo? Como é que você se vê assim, né? Por isso que eu digo, eu sou resistência a qualquer retrocesso. Então, quando veio o tema do ferrogrão, tamo junto. Né? Quando veio o tema do marco temporal, tamo junto. Tamo junto. Fui lá, defendi pela Frente Parlamentar da Agropecuária, busquei assinatura, todo dia indo atrás, buscando assinatura, negociando com o Arthur Lira, para o presidente, para ele pautar, para a gente poder aprovar e participando ativamente dessas discussões, como estou agora, por exemplo, participando da discussão da reforma tributária. Reforma tributária.
parece um tema distante de todo mundo, né? As pessoas, distante e enganoso, que parece que todo mundo fala assim, eu vou pagar menos imposto. É isso que a cabeça do cidadão brasileiro passa, eu vou pagar menos imposto. Reforma tributária é o tema mais importante, talvez, que a gente vai discutir nessa legislatura. Porque vai mexer com a vida de todo mundo. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. E assim, reforma tributária, exatamente isso, Jorge. Quando você fala assim, vamos fazer uma reforma tributária, o que vem na cabeça das pessoas? Vou pagar menos. Vou pagar menos imposto. Então, que aprova que vai ser bom. Aí, os municípios falam, eu vou arrecadar mais. Aí os governos falam, eu vou arrecadar mais. E o governo federal, a União, fala, eu vou arrecadar mais. E os empresários dizem, eu vou simplificar a minha política de imposto. E o empresário pensa que vai pagar menos também, além de simplificar. Mas assim, para alguém ganhar, para alguém pagar menos, alguém vai ter que pagar mais. Que o orçamento é o mesmo. Não tem almoço grátis. E o orçamento é o mesmo. A vida é assim. Então, peraí. O que garante para nós a reforma tributária? Primeiro, garante única e exclusivamente, num primeiro momento, simplificação. O que é importante. Ninguém está falando aqui que a reforma tributária não é importante e que precisa simplificar. Mas a gente precisa discutir, nós como representantes do Mato Grosso, vamos discutir as consequências para o nosso estado e para o nosso povo. Né? E não cabe simplesmente pegar um modelo de Portugal e colocar aqui. Olha, eu vou fazer um negócio, vou tentar ilustrar de forma muito simples para vocês. Você está em Portugal, é um país muito menor que Mato Grosso. Menor que Mato Grosso. Se você colocar uma indústria em Lisboa ou em Porto, essa indústria vai estar à mesma distância, 50 km, 100 km, de um porto ou de um grande mercado consumidor. Não tem diferença nenhuma. Então, imposto único, mesma tributação, não tem problema, porque você não tem vai diferença. afetar, né? Agora, põe uma indústria aqui no nosso estado de Mato Grosso, uma indústria em São Paulo. Você está a 2.000 km de distância do porto ou do mercado consumidor. Tem diferença? Lógico que tem. Você tem que produzir seu produto aqui no Mato Grosso e levar ele 2.000 km na estrada lá para São Paulo. Aí. E o frete precifica a maior. É logicamente menos competitivo você manter uma indústria aqui no Mato Grosso. E aí, se cobrar o mesmo imposto para essa indústria estar em São Paulo ou estar em Mato Grosso, onde que ela vai escolher estar? Em São Paulo. São Paulo, lógico. São Paulo. E é isso que a gente está brigando. A gente está brigando para que a gente possa, que a reforma tributária entenda a diferença regional e social que tem no Brasil. E que a gente possa preservar aqui no nosso estado do Mato Grosso, primeiro as nossas pequenas e médias indústrias e nosso pequeno e médio comércio. Primeiro a nossa briga é essa. Perfeito. A gente precisa preservar aqui a nossa indústria, o nosso comércio. E a segunda, a gente precisa continuar tendo o direito de nos industrializar. E como é que o Brasil fez para que a gente pudesse industrializar o nosso interior? Através do quê? Incentivos fiscais. Está na Constituição os programas de incentivo a 3 regiões: Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, exatamente para poder industrializar essas regiões e gerar emprego nessas regiões. Agora, a reforma do tributário não pode chegar e jogar tudo isso fora que está na Constituição e falar assim, não, agora não. Agora todo mundo... É igual agora. É igual e dá na mesma colocar uma indústria no Mato Grosso e dar uma mesma colocar uma indústria em São Paulo. Não. É uma forma bem leiga, porque assim, eu acho que eu sou a pessoa mais aqui dessa mesa, Jorge, que tem a visão leiga, né? Me faça se eu estou errado. Eu acho que o Mato Grosso é muito grande e é um estado muito produtor. Só que pouco consumidor comparado, né, com os estados, porque o Mato Grosso é gigante, porém com poucas pessoas. Então, se o imposto vai estar mais associado ao consumo, no final, a gente perde receita. Porque se tem menos pessoas aqui dentro, claro, exatamente, consumindo... Rafael. Perfeito, é isso mesmo. Mandei bem, cara, o convidado me elogiou. elogiou. Isso aí, velho. Mas é isso mesmo, é outro tema da reforma, é que ela muda a forma de tributar, né? Hoje, a gente tem um sistema de tributação que a gente tributa na origem e lá no destino. Vou dar um exemplo. ICMS, por exemplo. Tá? Porque a reforma tributária, o que é simplificação? Pega 5 impostos e transforma em um. Pega o imposto municipal ISS, né, imposto sobre serviço, o imposto estadual ICMS, sobre circulação de mercadoria, o imposto de PIS, COFINS e IPI, impostos federais, pega esses 5 impostos e transforma num único. Mas não quer dizer que é menos imposto, tá? Sim. Se você somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 10.
certo? Certo. Vai ser de Mais ou menos. 10% Se ali, você colocar cara. um único imposto 10, deu na mesma. Aham, alíquota Então, mesmo. um único imposto. Não quer dizer que se você pegar 5 impostos e transformar em um, você vai diminuir a carga Simplificou, tributária. mas não reduziu, né? Simplificou, mas não reduziu. Exatamente. E você muda a forma de tributar. Você pega o ICMS, por exemplo. Quando a gente produz um bem aqui no estado do Mato Grosso, quando você produz o bem, o cara que produziu vai lá, recolhe um pouquinho aqui para o estado e recolhe o restante lá para A origem. o destino. Ah, o destino. O destino. Perdão. É. E quando soma isso, ele recolheu 10% de imposto. Uhum. Né? O que a reforma fala? Não. Agora você não vai recolher nada onde você produziu. Só lá no consumo. 10% só lá no consumo. E aí quem ganha com isso? Os estados que consomem bastante. Note, aquele empresário, aquele cidadão, não teve nenhuma redução de carga tributária. Ele paga os mesmos 10. Imposto, é. Só que ele deixou de deixar um pouquinho de imposto no estado que ele produz. Uhum. E ele tá tendo que pagar todo esse imposto lá onde ele consome. Então, é o que o Rafael falou. Os estados que consomem mais vão arrecadar mais. Os estados que consomem menos vão arrecadar menos. E Mato Grosso é um estado notadamente produtor, exportador. Portanto, a gente tende a perder participação nessa arrecadação brasileira. E a gente tem, portanto, lutado por isso. Né? Uhum. E não é ser contrário à reforma. Eu não. vi essa semana que você e o Mauro conseguiram ali, em uma interlocução com o Arthur Lira, de falar assim, travar um pouco essa discussão para que se ouçam os governadores. É isso mesmo, Fábio? Nós tivemos lá, junto com o secretário Rogério Gallo, junto com senadores Margarete, Busetti, Wellington Fagundes e Jaime Campos, o governador Mauro Mendes. Tivemos uma reunião com o ministro de Fazenda, Fernando Haddad, para tratar, levar a ele esses pontos que preocupam Mato Grosso. E depois fizemos, né? Mas ele entendeu com o seu Haddad? Ele entendeu, cara? Entendeu. E não era de manhã a reunião também. Entendeu, elogiou, inclusive, a postura do governador Mauro Mendes de ir lá com contribuições e propostas específicas para poder Não resolver. com reclamação. Não, com essa proposta. reforma, não. Olha, essa reforma tem este problema e tem esta solução. Legal. Inclusive que o Lira deu a moral pra ele depois que o Mauro fez isso, né? O Lira é exatamente o que o Fábio vai falar. Aí a gente já tinha promovido, porque na comissão que eu sou presidente presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Né? E então falei, bom, eu vou discutir reforma tributária na minha comissão, na comissão que eu presido. E fiz uma discussão de reforma tributária. Hoje, inclusive, apresentei o relatório à Comissão Especial de Reforma Tributária, dizendo, olha, essas são as nossas preocupações. Uhum. Mas fiz uma audiência pública. Dessa audiência pública, nós unimos o Centro-Oeste. Porque nós temos os mesmos problemas, pelo menos Mato Grosso do Sul e Goiás. Os mesmos problemas. E aí, eu pedi uma reunião com o relator, deputado Aguinaldo, que eu conheço há muito tempo, né? E é um deputado muito acessível, muito ponderado. Aguinaldo, escuta o Centro-Oeste. Fizemos uma reunião com o Aguinaldo sobre a região Centro-Oeste. Os governadores do Centro-Oeste. Show. Cara. Depois disso, vamos no ministro da Fazenda. Né, o Mauro me pediu, Fábio, vê se a gente consegue falar com o Fernando Haddad. Pedi uma agenda com o ministro, ele concedeu. E pediu uma agenda ao Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ele concedeu também. Então fizemos essa agenda levando esses pontos. E isso culminou numa reunião amanhã, inclusive, de todos os governadores do país com o presidente Arthur Lira para discutir reforma tributária. Portanto, e aí a gente está defendendo o quê? A gente está defendendo o nosso Estado, defendendo o nosso emprego, as pequenas e médias indústrias, o pequeno e médio comércio, a sobrevivência desse setor e o direito da gente industrializar. E são esses temas, Rafael, Jorge, que eu estou tratando em Brasília. E sempre tratou, porque... São esses temas que eu quero tratar. E proteger o Mato Grosso é proteger o Brasil, porque é o maior estado exportador de todos, cara. E vai prejudicar esse estado, é sério? Vamos buscar o estado que é o maior produtor e exportador do mundo. Então, assim, nós vamos sair dos maiores para os piores. É questão de receita, hoje, né? do estado que mais cresce a sua arrecadação tributária em comparação à média nacional para o que menos cresce, o que mais perde. Tá, e Fábio, o que isso vai acarretar, essa perda? A gente perde capacidade de investimento. Então vai ter hospital?
né? A gente perde capacidade de investir em estrada e veja. Não vai ter hospital, não vai ter estrada. O Mauro já fez 2.500 quilômetros de estrada, quer terminar o governo dele com quase 4.000 quilômetros, é recorde na história desse estado do Mato Grosso. Mas nós temos 20.000 quilômetros de estrada para asfaltar ainda nesse estado. Há uma diferença. São Paulo está pronto. Mato Grosso há tudo o que fazer ainda. Portanto, o governo federal precisa entender essa diferença regional que há. E pro estado de São Paulo estar pronto, nós, mato-grossenses, contribuímos quando a gente paga imposto. Esse dinheiro ele foi prioritariamente destinado a São Paulo para eles terem a infraestrutura dele pronta hoje. Agora, não é justo, no momento que chega a nossa vez de estarmos prontos, como São Paulo tem, com toda a infraestrutura, opa, agora não, agora vamos mudar a regra do jogo. O Tarcísio, eu vi uma entrevista dele semana passada, que não, essa reforma tributária, como foi apresentada, São Paulo vai ter, sim, uma perda de receita, mas eu não vou me opor. Por que será? A longo prazo, São Paulo recupera. Eu falei, é claro, né? Pra Mas, ele assim, tá bom. Eu queria ser um pouco barrista também, porque quando você fala em geração de emprego, fala pro Estado, proteger isso aí, eu vou falar de Cuiabá nesse sentido. O Cuiabá tem um parque industrial? O Cuiabá tem como gerar emprego aqui? Claro que tem. Porque assim, eu sou muito leigo Com nisso. indústria, é isso? Mas, com indústria, né, Rafa? Claro de que emprego. tem com 3 dos principais setores da nossa economia. Primeiro deles, tá? Setor de serviço. Cuiabá, ela tem que ser o principal polo prestador de serviço do estado do Mato Grosso. A gente precisa preparar a cidade para isso. E preparar para ser polo prestador de serviço é incentivar novas universidades, novos cursos técnicos, novos eventos formadores, né? Para que a gente possa ter aqui em Cuiabá a mão de obra mais qualificada de todo o estado do Mato Grosso. E aí, como uma empresa pensa, putz, aonde eu coloco a minha sede? Aonde eu tenho mão de obra qualificada. Primeiro. Segundo, indústria. Chegando a ferrovia aqui, Cuiabá precisa preparar para esse momento. Se preparar para esse momento. Porque chegou, o que nós vamos fazer, né? Chegando, a gente tem que estar pronto para esse momento. Porque nós ficamos aí mais competitivos. E as indústrias que demandam muita mão de obra, por que não colocar em Cuiabá? Se aqui vai ter a mão de obra qualificada, vai ter a ferrovia para eu tirar meu produto, por que não? Então, segundo. E terceiro, turismo. Cuiabá é a porta de entrada para o Pantanal, para a Chapada, para Nobres. Tem muita coisa boa. O turismo é a maior indústria do mundo. A Espanha, a França, a maior arrecadação vem do turismo. Agora, para você desenvolver o turista, né? Para o turista se sentir bem numa cidade, primeiro de tudo, os moradores dessa cidade precisam se sentir bem. Para tratar bem o turista, você precisa tratar primeiro a sua cidade. Precisa ser uma cidade que funcione, precisa ser uma cidade bonita, bem cuidada. O serviço público precisa funcionar, a cidade precisa funcionar. Porque as pessoas precisam sair daqui falando, nossa, que cidade foda. Que experiência eu tive em Cuiabá. Então, mas sabe por quê? Que linda essa cidade. E assim, a gente tem tudo para isso, porque, pensa bem, hoje, eu sempre falo isso, hoje o mundo está se tornando tão igual com a globalização, né? Que eu sempre dou esse exemplo, se você colocar uma venda nos olhos de uma pessoa, né? E colocar ela no shopping em Cuiabá, ou no shopping em São Paulo, ou no shopping em Nova York, soltar ela lá, ela começa a andar ali, aposto para você que ela vai demorar um bom tempo para saber aonde ela está. Por quê? Porque as cidades são cada dia mais iguais. A roupa que está vendendo em São Paulo é a mesma roupa que está vendendo em Cuiabá, as lojas, as marcas são as mesmas, parará. O que diferencia uma cidade da outra? A sua cultura. E é o que a gente precisa preservar em Cuiabá, a nossa cultura. Porque imagina que experiência. A pessoa chega aqui em Cuiabá, uma cidade bem cuidada, bonita, com essas pessoas acolhedoras que a gente tem em Cuiabá. Aí essa pessoa vai passear na orla do rio Cuiabá, que é uma maravilha. Poucas cidades têm o privilégio de ter um rio dessa magnitude
atravessando, vai ali, aí come um peixe típico, aí vai assistir uma apresentação do cururu, do siriri, é uma experiência de viagem. É uma imersão. Né? É uma imersão numa cultura diferente, a gente tem tudo pronto. São Gonçalo Beira-Rio até hoje preserva a origem dessa cultura nossa, né? Portanto, está tudo aqui, né? Está tudo aqui, portanto, eu acredito muito que a gente pode, se a gente fomentar a indústria, fomentar o comércio, fomentar o turismo, que a gente pode ser o grande polo gerador de oportunidade desse Parque estado. Novo Mato Grosso, né, Fábio? Tá aí o governador fazendo o Parque Novo Mato Grosso, que vai ser um outro, né? Eu lembro assim, quando fui secretário do Mauro, quando o Mauro era prefeito, fui secretário de governo. E na minha pasta ali a gente falava dos projetos estratégicos da cidade de Cuiabá. E a gente falou, o que essa cidade é? A gente pensou Cuiabá. Cuiabá é a capital do agronegócio. Para simbolizar, Cuiabá é a capital desse estado forte, pujante, que cresce, que desenvolve, que produz. É a capital do agronegócio e a capital do Pantanal. Para simbolizar, Cuiabá é a capital do turismo. Top. É a capital do turismo. Então a gente começou a planejar Cuiabá daí. É isso que a gente quer. E aí começamos a então criar os projetos estratégicos. Criamos o Parque das Águas. Que é um fenômeno maravilhoso. Até eu tenho orgulho enorme de ir lá naquele Parque das Águas. E uma hora falava assim, sempre falou, a gente passava ali, sempre foi caminho para chegar na Assembleia, né? Passava ali, uma hora falou assim, aqui a gente vai construir o parque mais bonito dessa cidade. Massa, né, cara? E a gente veio depois e criamos ali a requalificação da Orla do Porto. E a gente queria ali fazer um show de águas, que estava perto do rio, show das águas, vamos fazer ali, colocar chafariz, parará. Ela falou assim, vamos fazer no Porto Cuiabá, mas também vamos fazer lá no Parque das Águas, o show das águas, né? E tá aí, então a gente criou Parque Tianair, Parque das Águas. Ah, tem dedução Parque Tianair, Parque das Águas? Ah, legal. É a requalificação da Orla do Porto. E o que a gente pensava ali, Jorge? Assim, se eu descrever, está na minha cabeça muito fresco. Foi um projeto, era assim, a gente criar uma orla com restaurante, com bar, alegre, onde a pessoa chegasse, fosse ali andar de bicicleta, ou correr ali, fazer um exercício, ir passear com a família, mas estava ali na beira do rio, naquele ambiente. E a gente falou, bom, vamos fazer um aquário aqui. E a gente pensou o aquário. Você entrava por esse aquário num cinema 360 graus, onde você ia conhecer o Mato Grosso. Nossa, ia conhecer ali a nossa produção, os nossos biomas. Massa. E aí você entrava por esse aquário, e você ia passando por esse aquário, você passava por esse aquário pelas nossas bacias hidrográficas, ia conhecer os rios do Araguaia, os peixes do Araguaia, os peixes da Amazônia, os peixes do Cerrado e os peixes do Pantanal. Então você passava ali a conhecer as nossas diferenças. Qual estado brasileiro, qual lugar do mundo você tem essas bacias hidrográficas todas representadas no único estado? Só aqui, meu irmão. Só aqui. E aí você teria uma experiência, né? Um aquário que o projeto, você passava, tinha aquário em cima, do seu lado, você passava dentro do aquário, como se estivesse dentro do aquário. Então o peixe passava aqui, a raia passava aqui, não sei o quê. Era o nosso pensamento na época, né? E a gente pegava ali aquelas casas antigas ali na beira do porto, que hoje algumas, inclusive, num tempo atrás, viravam prostíbulo, inclusive. Né? Tá acabado. Tá acabado. A gente transformava aquelas casas em centros de produção cultural. Então a pessoa ia para ali, entrava numa casa daquela, estava ali fabricando a nossa viola de coxo. As redes. As redes. Sua avó era uma grande incentivadora das redes. Na casa do artesão. As redes, o nosso pilão, e ali alguém fazendo a paçoca do pilão nosso. Então, assim, você ia lá, ia conhecer o primeiro cuiabano mesmo, ia poder entrar lá, ver fabricar essa viola de coxo. E ali, logo ali do lado, tá lá a viola de coxo para ser vendida. Aí você comprava uma viola de coxo, comprava uma rede cuiabana, uma paçoca do pilão, o doce cuiabano estava sendo feito ali, né, naqueles tachos nossos gigantes. Doce de manga, né, Sueli? Ali, mexendo o nosso furrundu. Furrundu, maravilhoso. Que é o doce de mamão verde com rapadura. É a nossa cultura. Sendo feita ali. E ali você poderia comprar seu doce, poderia conhecer. Então era uma experiência toda, era assim que a gente pensava a cidade de Cuiabá. Portanto,
Eu continuo acreditando muito no potencial dessa cidade. Eu não tenho Mas, dúvida. mas eu tenho um pedido, Jorge, que eu faço, já falei várias vezes aqui no programa ao vivo, para outros convidados, ninguém me dá ouvidos. Mas talvez o Fábio Garcia dê, porque agora é deputado federal. Cara, eu morei 7 anos em Fortaleza, lá no Ceará. Lá, o que fizeram na época lá em Fortaleza? O centro histórico de Fortaleza era lugar também, cracolândia, fudido, prostituição, assalto. E cheio de casarão antigo, bonito, Suelme. Você ia adorar lá, ponto histórico do caramba. O IFAM autorizou que, desde que não mudasse a fachada, preservasse a fachada, transformasse aquilo em pubs, restaurantes, bares. Você vai lá hoje, é pub, é restaurante, é bar. Isso. Cuiabá poderia ter isso, cara. Aquele centro histórico de Cuiabá, que é lindo, perfeito, tá se acabando. Perfeito. E assim, Rafael, a gente começou a trabalhar isso na época que eu era prefeito e eu era secretário. Sabe que a gente aprovou um programa que chamava PAC Cidades Históricas. Lembra, só? PAC Cidades Históricas. Nós aprovamos com recurso, aprovamos os projetos de requalificação. A Marcela, que era há pouco tempo trabalhava no governo, no escritório de projeto do governo, nós montamos junto com o Mauro um escritório para fazer projetos para Cuiabá. Escritório de projeto, colocamos lá as arquitetas, engenheiras, meninas e pessoas e homens maravilhosos, que a gente ficava ali pensando em Cuiabá. Massa, e a gente fez os projetos de requalificação de cada casarão, casa de bem-bem, aqueles casarões antigos, sabe? E então, a proposta era exatamente essa. Entramos na discussão de fazer toda a fiação do centro histórico subterrânea. Para tirar aquela emaranhada de fio ali que enfeia nosso centro histórico. Mesmo. E assim, recuperar o centro histórico exatamente para dar vida para o centro histórico. Mas dá para fazer? Dá pra fazer? Claro que dá para fazer. Porque todo mundo que vem aqui, fala, mas claro isso aí não fizeram. É com IFAM. Até hoje a prefeitura não executou. Então o dinheiro chegou e não foi executado. Todo mundo que vem aqui falar, não dá porque é o IFAM que não deixa. Claro que dá, mas tem vários centros históricos que fizeram isso. Foi, Fortaleza, depois de falar. Fortaleza eu lembro, Rio de Janeiro, por exemplo. Pois é. Pra quem não sabe, galera, a gente tá na Rádio Capital também, né, pela manhã, no Jornal da Capital ali com o Anderson Navarro. Esses dias a gente tava falando sobre os prefeitáveis, né? E eu peguei e falei uma coisa bastante interessante, que eu tô vendo as movimentações sua, né? Tô bastante feliz com a sua movimentação. Do Botelho também, acho uma boa movimentação, né? Do Abílio. E eu falei assim, não sei se o Rafael vai se recordar, mas eu falei assim, eu acho que a competição eleva o nível. É verdade. Sabe? Falei assim, que mais gente boa chegue pra brigar por essa prefeitura. Desse gente boa, né, Jorge? Também por isso que eu nem falei do Lúdio, né? Que é do PT, eu não gosto do PT, então... Ele é gente boa programa, cara. Ele é gente boa, mas... Ele usou máscara, chegou sem máscara, no programa botou máscara. Deixa ele lá na Assembleia, que ele faz um bom trabalho parlamentar. Larga as pôr de esquerda pra lá. Enfim, Fábio... Mas o bonito da democracia é que as pessoas possam ter opção. E assim, esse é o melhor. Possam ter opção de escolher aqueles que as pessoas acham que possa representar melhor e administrar melhor a cidade e possa ser o melhor prefeito para a cidade. Isso que é bom. Portanto, né? Você concorda, né? A competição eleva o nível, né? Vocês estão trabalhando e isso é ótimo para a sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa questão sua ali com o Botelho, no União, vai chegar um momento que vocês vão conseguir caminhar juntos? Acho que é essa pergunta que todo cuiabano hoje faz, cara. Porque acho que é o que todo mundo está torcendo, acredito, que seja pela união de vocês, né? Olha, afinal de contas, a gente tem um prefeito péssimo, horrível. Eu não suporto o Manuel Pinheiro. Teve aqui, entendeu? É muito público. Você pega a minha história, sempre batendo nesse cara. Eu não gosto dele. Para mim, corrupto tem que estar expurgado da vida pública. Entendeu? Jorge, na verdade... assim, como eu vejo, o Botelho tem todo o direito de construir a sua caminhada, assim como eu tenho o meu direito de construir a minha caminhada, né? Nós temos uma democracia bastante madura nesse país e uma legislação eleitoral muito clara, que você conhece muito bem, você é advogado, conhece muito bem, né? E, num determinado momento... o partido e a lei brasileira vai impor isso que a gente defina, né? E temos essa caminhada, a data final para essa definição chama-se convenção partidária. Ponto. Não precisamos ter preocupação com isso, então, nesse momento, sabe? Agora, aqui a lei precoce, tá aí. né? Cada um tem direito de construir sua caminhada, construir a caminhada,
né, pensar no melhor para nossa cidade, para Cuiabá, que é o que interessa, e deixar que no momento certo, eu tenho certeza que Deus, que as coisas se encaixam e que a gente vai ter que, pela obrigação legal, ter essa definição. Então, eu não estou, de verdade, eu não estou preocupado com isso, sabe, Jorge? Eu estou trabalhando como sempre fiz, né, para poder representar da melhor forma possível nosso estado de Mato Grosso, incluindo, obviamente, nossa Cuiabá, e também sempre pensando e trabalhando pelo melhor pela nossa cidade. É isso que eu estou fazendo. E eu sei que você é amigo do Botelho, mas vocês dois conversam, tá normal a relação? Claro que tá de conversamos. boa, né, cara? Claro que conversamos. É. Olha, Jorge... Não, vamos desmistificar essas coisas, né, Fábio? Porque brigar comigo- parece assim que vocês estão numa tensão assim, que vai sair na porrada, não vai, sabe? Brigar comigo é coisa muito difícil, né? Eu sou muito um cara da paz. Sou muito uma pessoa da paz, né? Claro que, como todo ser humano, ninguém leva desaforo para casa, mas eu sou um cara muito da paz, né? Então, assim, eu acho que o Jaime outro dia fez uma frase certa. Ele falou, o combustível, o diálogo é o combustível da política. Dialogar é necessário na nossa vida, dentro da nossa casa, porque quando a gente fala política, as pessoas vão falar assim, política é eleição. Não, dentro da nossa casa, você quer convencer seu filho a fazer algo que você acha correto, não imponha isso ao teu filho. Influencie. Convença teu filho, converse com ele, mostre para ele o melhor caminho. É o diálogo. Uhum, perfeito. Então, a gente tem que exercer isso, né, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. E quando a gente fala de política partidária, também. Portanto, eu estou pronto, aberto para diálogo, com quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa construir no diálogo, né? E é assim, esse é o meu perfil, eu não vou mudar, eu sou assim. Perfeito, cara. Então, é assim que eu vou construir, porque foi assim que eu construí a minha trajetória. Mais longe de mim ser minha discórdia, mas eu sei que o Botelho falou que o Fábio não decola. Quer dizer com isso que o Fábio não voa de avião? Você quer dizer isso, cara? Que você não pega avião, só anda de carro? Assim, de verdade, eu não queria discutir Botelho, para falar a verdade, sabe? Tá Eu queria certo. discutir Cuiabá, queria discutir o futuro dessa cidade, os projetos Perfeito. dessa cidade, o que a gente pode fazer. É isso que eu queria discutir. Tá Essa bom, resposta perfeito. já foi melhor que todos os ataques do Botelho. O Porque Fábio é focando fino e na elegante. cidade. Tá, mas porque eu botei ele fala que ele é povão, né? Ele fala, eu sou povão e o Fábio não. Tá, Fábio, você pesca, cara. Você gosta de pescar? Pô, pesco. Como é Eu que sou você um pesca? bom pescador. Sério? Toca violão? Toca violão. Sabe, Violão. sabe tocar um rasqueado? Eu arrisco. Rasqueado eu sei. Aí. Rasqueado eu sei. Mas eu arrisco uma palhinha de vez em quando. Eu já toquei um pouco, depois parei, ficou enferrujado. De vez em quando eu pego o violão, tem um violãozinho na minha casa, eu toco. Vai, Sabe por pergunta. quê, Gê? Eu pergunto isso por quê? Porque, assim, talvez essa imagem que o Botelho é meio desprovido de beleza, cara. Isso atrapalha ele, porque daí ele acha que ele é meio feio. Daí ele fica assim, o Fábio é isso. Porque o Fábio, de fato, tem uma cara muito arrumadinha, as pessoas conheçam que ele é um cara sério, ele é um cara do povo mesmo. Eu presenciei já. Já vi o Fábio comendo esfirra lá no Zero, espetinho no CPA, no meio de viagem, aqui pé, toca violão. Então tá... almoço com a gente aqui no fogão a lenha. É verdade. Você já voltou lá? Você sabe que tia esses lá? negócios de comida é um negócio que tá desde criança, cara, comigo. Isso é muito cuiabano, cara. Esse Desde criança comigo, porque eu, quando era pequenininho, né, ia viajar com meus avós pro interior. Cara, o que eu adorava mesmo é parar na beira da estrada e comer um churrasquinho. E pensa numa comida que eu gosto até hoje, é o tal do churrasquinho de rua, Não cara. tinha nem uma vaca perto. Eu Só vou você dizer, sabe qual era a carne. Não eu tinha uma não vaca sei o perto. que esse pessoal faz com essa carne. Eu não sei o que esse boa. pessoal faz com essa carne. Mas que é boa, é boa. Então tá, uma pergunta de R$1 milhão agora.
Qual que é o melhor espetinho de Cuiabá? Rapaz, eu ainda não provei todos. Assim, onde eu vejo um, eu paro e vou provando. Tem muitos bons, sabe? Tem muitos bons. Eu já até vi espetinhos bons em Cuiabá. Eu já teve um dilema que o Gabrielzinho vai explorar isso nas redes do Gabriel, do Fábio da Certeza. Então, por que o gosto do espetinho nunca é o gosto do churrasco, sendo que... Pois é, eu também por não quê? sei. Boa pergunta. Boa pergunta. O gosto do espetinho nunca é o gosto da carne de churrasco. É melhor. É melhor, rapaz. Por que tá É bom pra caramba, que faz dessa tal da carne do espetinho que é boa demais, né? E assim, no final, e isso, na verdade, sempre foi assim. E tá bom. Cada um tem seu jeito. E eu tenho esse. Pronto, sou eu. Então o mito que o Fábio não é povão foi derrubado agora, é isso. Eu acho que sim. E até porque a gente é testemunha que o cara é povão. Ele é meio povão. Eu não iria comer esse lá no zero, eu fui. Você que é arrumadinha, né? Eu e o Ralph Leite, né? O Ralph Leite vai, eu não iria, cara. Mas ele vai por outros motivos, os horários. Larga a mão, deixa o Ralph Leite pra lá, né? Ele já foi afastado por esse motivo. E pior que eu fiz a piada um dia num grupo de WhatsApp, ele tava lá, não sabia, velho. Daí me chamando no privado, você tem algo contra mim? Eu falei, nem te conheço, cara. Na minha campanha de 2020 também, ele me ameaçou bater em mim. Você ficou bravo com ele também, Jorge? O Carlos Rafael, que mandou mensagem aqui, Mandou. Lê a mensagem do Carlos. Tanta mensagem, peraí que eu perdi a mensagem dele aqui. Cadê? Cara, a gente bateu o Carlos Rafael, pra quem não quase sabe... 160 pessoas ao vivo. Hoje, o Carlos Rafael, ele briga muito pelo direito do consumidor. Eu brinco com ele que ele é o nosso Celso Russomano Mato Grossense. Sim, ele mandou aqui. Parabéns pelo programa, pessoal. Fábio Garcia sempre atuante e me recorda das ações dele em defender descontos na conta de luz para compensar bitributação. Resultou na redução de conta de energia, entre outras ações, que favoreceram o consumidor de Mato Grosso. Abraço aí todos, Rafa e Jorge, deputado. E hoje ele está brigando pela internet, Jorge. Não, e o Carlos Rafael, além de ser um jovem muito competente, é um jovem com um espírito público muito elevado, sabe? Porque, assim, o mais natural na juventude é o cara falar assim, não, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, né? E o Carlos Rafael, desde muito tempo atrás, ele tá de uma forma ou de outra com a gente aí envolvido nessa questão de poder melhorar nosso estado, de defender, melhorar nossa cidade, sabe? Ele esteve no PSB com a gente. Você acha que ele... Você acha que ele é o nosso Celso Russomano? Não dá pra dizer que ele é o nosso Celso Russomano Mato Grossense? Ele é melhor, né? Ele é melhor. Ele é melhor. Ganhou o dia. Sabe que ele é melhor? Porque ele é fit. Ele pode botar de manhã, bora pro parque, bora caminhar. Nós temos uma audiência qualificada aqui também, a Tayane Castro, esposa do querido Valdir, está aqui mandando um abraço para você, acompanhando o nosso deputado. Tá. Ô Tayane, um grande abraço para você, secretária de Assistência Social de Santo Antônio, né? Foi. Né? E eu tive com eles hoje, com o Valdirzinho, meu amigo Valdirzinho e Tayane. A Tayane eu vejo ela sempre, né? Os nossos filhos tudo no mesmo colégio, então um grande abraço para vocês dois, queridos. Bom, é isso, né? Tem alguma coisa que a gente não perguntou, Fabinho? Eu acho que falamos de tudo, né? Tem o Flamengo e Cuiabá, Jorge. É outra coisa que eu acho que o Papabote perde. O Boteiro perde pro... Parou aqui. Ih, olha lá. Ele fala que parou, aí não parou, aí volta. Cara. Vamos ver se parou. Onde que a gente tava mesmo? Flamengo. Flamengo. E aí, cara, amanhã Cuiabá e Botafogo. Como é que você vai no estádio? Vai no estádio? Cuiabá. Eu sou Cuiabá. Vai estar em Cuiabá amanhã, Ainda mais contra o Botafogo, sou mais Cuiabá ainda. Então amanhã você vai estar lá? Vou tentar ir pro jogo. Amanhã é aniversário da minha filha pequena. Então de não vai ter. 11 anos, né? Então, eu vou tentar estar no jogo, fazer os dois, mas meu coração vai estar lá no estado torcendo muito pelo Cuiabá, se não puder ir. Que bom. Então, um abraço para sua filha também. Obrigado, muitas bênçãos sobre ela. Isabelinha. E por último, Fábio, eu queria agradecer também, né? Que você mudou a vida do nosso filho mais novo. Aliás, do meu filho mais velho, né, cara? Gabrielzinho. Cadê Gabrielzinho? Tá ali. Rapaz, tá transformado, você viu? Rapaz.
Pra quem não sabe, Gabrielzinho nos abandonou. Nós fizemos um vídeo ele mandou Rafael a merda no vídeo e tal. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Fábio. Falei, Fábio, cuida bem do meu filho, cuida bem do meu menino. Não. E assim, eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa. Gabrielzinho deve estar com alguma namorada nova, porque agora ele tá andando só na estica, como diz o outro. Verdade. Produção total, sabe? É que agora ganha mais, produção ganhava total. Ele Ah lá, ganhava ó. pouco aqui. O Ah lá, Gabriel tá novo, que eu diga. todo e tal. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo. Quando o cara começa a produzir muito, assim. Tem uma menina algo na aí, fita, né? Tem uma menina aí e tal. Tem ele a tá nessa. menina, eu sei quem é, não vou revelar, mas eu quero dizer que tem um vídeo no nosso Instagram que mostra o dia que o Gabriel pediu demissão na gente. É. Tem esse vídeo. Foi muito bom esse vídeo. Ele se cansou das nossas piadas e pediu demissão ao Aquele vivo. dia ele zerou o game. Bom, a gente vai sair pra jantar, um jantar muito chique, espetinho com o Fábio. Vamos lá no espetinho. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Opa, obrigado, Jorge. Ô, Jorge. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Oi, Gabriel. Eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês antes de acabar o programa. Ah, o aí, Gabriel tá? sempre reclama, então vamos lá. vai criticar de alguma coisa. vai falar mal Faltou da também pra vocês pedirem o like aí, mas tá bom. Eu Vou perdoar pedi, que eu pedi. dessa vez foi bom até. O que? Cadê? Mas vou Tem que colocar ver na se TV o tem. negócio pra vocês Ele vai colocar na verem, TV. peraí. Peraí. Ah, vai pôr na TV. Essa TV é nova, não tinha antes na TV aí, cara. Não tinha essa TV aí? Essa Tinha. novinha, não. Que isso? Fabão? Fabião. Fabião. Quem fez isso? Por que quem tá moreno na foto? Tá, agora já pode ir explicando. Isso é no Senado. Isso aí foi ideia do Gabriel, entendeu? É Ah, bom o Gabriel ele é você. explicar aqui. Não, e o outro Gabriel. Qual o pô. Gabriel você tá falando? Você só eu gostei contrata dessa Gabriel, arte. Rafael. Você Eu esqueceu? gostei, mas eu achei muito moreno, cara. Tá, então explique a ideia agora. Fala aí, Gabriel. Explica a ideia pra eles aí. Não tem ideia não, cara. É isso aí. É por isso que a live travou. Os caras estão brincando com a foto do Fábio, ele ia fazer arte. Cara. É tipo assim, a gente contrata um monte de editor aqui. Aí Mas a arte é moderna, né? Então não tem explicação, é isso, né? É mais conceito, Jorge. Tem todo o conceito por trás. E a gente não sabe qual é. Mas ficou linda. É meio que o Obama, entendi. Aquele Obama, yes, quem talvez. O Rafael A tá achando versão- explicação que nem o autor pensou, mas é isso aí mesmo, tá certinho. Aí ficou bom, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, vou jogar no lixo depois. Aperta Shift Del. Pode usar ou não pode usar ela? Ué, pode usar, Pode, né, eu vou Gabriel? dar Pode Shift usar. Del. Pode usar, vamos encaminhar agora. Shift Bom, com essa arte maravilhosa que nós vamos jogar no lixo depois. Envergonhou a gente essa arte de hoje. Eu achei que ia vir uma coisa legal, aí não sei, tá. Pô, depois de tudo, né? O cara vai me mete uma arte dessa aí é pra foder, né? Mas eu gostei. Sei, cara. Ficou bom, gurizada, pelo amor de Deus, vocês estão sendo chato. Ficou bom. Tá, ô Gabriel, quem quiser saber das matérias do Mato Grosso, vai pra onde? Tudo menos política.com.br, pessoal, é o site mais atualizado, por gentileza, acessem. Tem, tô abrindo agora para falar para vocês a última notícia que saiu, ó. A Assembleia muda a lei e tira exigência para dar auxílio ao pescador nesse projeto que tá dando falou tá dando o disso. que falar aqui no Verdade. Mato Grosso, né, que é o projeto sobre que envolve os pescadores, Piracema, entre outros assuntos aí que eu não entendo tanto assim, mas tem tudo lá no site para você que quer ficar eu não tenho esse informado. assunto, não vou E nem o, falar e o nada. vídeo do Gabrielzinho mandando o Rafael a merda e se despedindo do TMP, onde é que tá? Esse É daí verdade, tá quem lá, quiser ver o motivo da demissão do Gabriel, vê onde? esse daí tá lá no nosso Instagram, né? Então faz o seguinte, fixa ele pra galera que acompanha essa live já ir assistindo esse vídeo. Fixa ele lá no Mas aí Instagram. vamos descobrir como é que o nosso método de contratação, vamos descobrir também. Qual foi? É só chamar Gabriel. Pra quem não sabe, é verdade, pessoal. E amanhã, de manhã, onde é que nós vamos estar, Gabriel? É verdade. Amanhã vocês vão estar na Jornal da Capital às 8 da manhã, junto com o Anderson Cara, e eu não sei Navarro. que deu né? na cabeça do Anderson aí, que, de fato, eles contrataram a gente pra participar do programa do Anderson aí, Navarro. Ah, é? Ele tá toda quinta-feira de manhã. Muito bom. Eu na Inclusive, cabeça Fábio, dele. toda vez que você tiver coisas legais, que queira usar esse espaço que nós temos lá, manda o áudio. Áudio de 1 minuto e meio. Manda que a gente passa ao vivo, faz o comentário Ótimo, e tá arremata bom com as saber. coisas legais Ótimo, que você vamos estiver fazer. passando lá. Pode Pessoal, deixar. muito obrigado. Já curta essa live, já compartilhe, que sou o melhor amigo. Esse bate-papo muito legal, muito importante para o nosso estado, né? A gente teve acesso a muita informação boa. E outra, fica a dica, porque assim, Jorge, não deixa pensar só em política municipal ano que vem. Os pré-candidatos já estão aí, tá todo mundo falando, vai pesquisar a vida do cara, dá um Google, vai no Instagram, vê o que o cara tá falando, vê o que tá dizendo. Não vamos cair, que é perigoso. Com certeza. Cuiabá já sofreu demais, né, Gi? Já.
Tamo junto, valeu, muito obrigado. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo menos menos política. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, obrigado.